Mensagem de Deus para o seu coração. Tudo começa com um primeiro passo. Segundo Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 3. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. É interessante, vamos ter aqui alguns pontos importantes desta palavra de hoje. Primeiro, que Deus usa Eliseu para abençoar a vida de outras pessoas. Deus abençoa um estrangeiro através do ministério de Eliseu. É interessante isso aqui. E eu quero falar uma frase para você e que você possa repetir aí se for possível. Esta frase: quero ser uma ferramenta nas mãos de Deus para transformar vidas. Dá-me coragem, Senhor. É interessante isso aqui porque Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Você que está ouvindo a programação na íntegra, já ouviu a oração da fé. E nós pedimos a Deus em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Jesus, ele diz o seguinte: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então o poder está com ele. E aqui a gente vê então que Deus usa Eliseu para abençoar pessoas, para abençoar um estrangeiro. Mas trata-se de quem? Trata-se de Naamã. Quem era Naamã? Naamã, ele era comandante do exército da Síria. Ele era um comandante, uma autoridade militar. Naamã era muito famoso pelas suas vitórias, pelas suas conquistas. Ele tinha ali sua patente, né? Ou seja, só que todo o sucesso de Naamã, porém, não lhe proporcionava uma vida realizada e feliz. Quem sabe tem pessoas me ouvindo que tem muitos títulos, muitos diplomas, muito certificado de curso disso e curso daquilo, isso é bom, é maravilhoso, ou tem alguma outra coisa que te deixa importante ou que faz você se sentir realizado. Então, usando a figura de Naamã, ele era um camarada, então bem visto ali pela sua nação. Porém, ele não era totalmente feliz, mesmo sendo um homem honrado. Quantas e quantas pessoas têm passado a crise de Naamã? Por quê? Porque a Bíblia diz que Naamã, ele sofre de uma doença de pele, e é terrível, com uma aparência desagradável, e que daquela maneira ele poderia ser excluído do convívio social, uma lepra. E para aquele contexto, naquela época, não é como hoje. Certamente naquela época era pior, claro. Então, ele tinha sua vestimenta de um militar. Mas quando chegava na sua casa, que ele tirava sua roupa, ele estava com a sua lepra.
Quantas pessoas têm tudo para ser feliz, mas têm algum tipo de lepra na vida? E eu não estou falando de uma lepra, de uma doença na pele, mas algum tipo de coisa que você se sente um leproso. E eu quero dar uma notícia boa para você. Primeiro, se você se sente, você tem que passar a não sentir mais. Você tem que se sentir bem, curado, restaurado. Mas quem sabe tem algo dentro de você que tira o teu sono, tira a tua alegria. Não era para acontecer, mas acontece isso. Então, certamente, se você está entendendo o que Deus está falando, Ele tem a cura para você. Ele tem a restauração para você. Quem sabe para alguns você está, vou falar entre aspas assim, leproso ou leprosa. Tá? Talvez porque você está com o coração duro e você não quer perdoar alguém que te machucou e te feriu. E quanto mais você deixa de perdoar quem te machucou, você está ficando doente. Você está com uma lepra disfarçada e não está percebendo. Mas hoje Jesus quer te libertar. Jesus quer te curar. O mesmo Deus que agiu através do ministério de Eliseu, Ele está agindo hoje também. Porque Ele não mudou. Ele continua o mesmo. De ontem, de hoje, eternamente. Ele continua operando maravilhas. Operando milagres. Agora, Naamã estava sofrendo com isso. Porém, a notícia boa. Deus quer transformar a vida de Naamã. E eu quero afirmar para você, Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a situação de lepra que você está passando. Lembrando que essa lepra que eu estou falando para você, para mim, para nós, não estou me referindo à lepra que estava na vida de Naamã. É no sentido que é algum tipo de problema, que parece que não sai da tua vida. Passa ano e vira ano e é a mesma ladainha, mesmo problema, mesmo negócio, nem o problema muda. Está na hora da mudança, está na hora da transformação, está na hora do milagre, está na hora da vitória. Mas entenda uma coisa, a bênção começa aqui na sua mente, nos seus pensamentos. E você pode vencer isso, você deve vencer esse desafio, porque Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Deus quer te curar completamente. Quem sabe é um problema que ninguém sabe, nem a tua família sabe, porque você, não que você esteja escondendo, não é coisa errada, mas algo que você não está legal, mas está até com dificuldade de compartilhar com alguém da sua casa. Mas Jesus te conhece. Jesus sabe o que você está passando. Uma das músicas que nós adoramos aqui falou sobre isso. Ele sabe o que você está passando. E se você está dizendo que palavra, é isso mesmo, é porque você estava precisando desse remédio, desse impulsionamento, dessa palavra inspirada para te curar completamente e você se libertar dessa lepra espiritual, dessa doença, seja física, mental, emocional, seja lá o que for, que está te bloqueando, que está te entristecendo. Está na hora da virada, está na hora da mudança, está na hora de tomarmos as atitudes certas e dizer, só o Senhor é Deus, Ele está comigo, a vitória é minha, em nome de Jesus, a vitória é sua, em nome de Jesus. Então o mesmo Deus que agiu para curar Naamã, Ele está agindo também. Agora preste atenção nisso aqui, há uma mudança aqui que você tem que entender. Deus quer transformar a vida de Naamã, mas o que Deus usou? Deus usou uma menina. Deus usou uma menina que foi trabalhar na casa de Naamã. Junto com a senhora de Naamã, com a mulher de Naamã, ela foi ali trabalhar. A Bíblia fala como escrava, era uma empregada ali para trabalhar na casa. E essa menina conhecia o homem de Deus chamado Eliseu. Aquela menina conhecia o Deus Todo-Poderoso que realizava milagres e maravilhas. Aleluia. Aquela jovem, aquela garota que estava numa condição num país estrangeiro. Ela não murmurou, ela não reclamou, ela não ficou dizendo, meu Deus do céu, por que o Senhor me mandou para trabalhar de empregado nesse lugar? Não podia ter ficado lá na minha terra mesmo. Mas o nosso Deus é estrategista. O nosso Deus faz tudo com propósito.
Nosso Deus é detalhista, Ele sabe o que faz, Ele sabe de tudo, e Ele está no controle de tudo. Então essa jovem ali, essa garota, ela chega então para a sua patroa, vamos assim dizer. 2 Reis, capítulo 5, o verso 3. E disse esta a sua senhora, aquela garota, aquela menina: tomara que o meu senhor, quer dizer, Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aquela jovem foi a boca de Deus para despertar na esposa de Naamã, para comunicar a Naamã que aquela menina tinha solução, mas Naamã ia ter que dar um passo. Por isso que o título de hoje é justamente isso. Tudo começa com o primeiro passo. É assim que funciona. Primeiro passo, querer vencer, querer superar um obstáculo, querer mudar, tomar a atitude certa. Então aquela jovem, ou aquela garota, ou aquela menina, para fazer isso Deus usa o testemunho singelo desta menina. Esta jovem escrava israelita teria todo motivo para estar de mal com a vida, com o seu patrão, com a patroa, até mesmo com Deus, mas pelo contrário, ela estava ali e ela entendeu o papel dela, que não era só ali trabalhar, mas tinha uma missão maior. E ela então testemunha da sua fé no Deus que pode transformar situações desesperadoras. Agora eu te pergunto, meu amado e minha amada, você tem sido como essa jovem? Você tem sido como essa menina, serva de Deus, trabalhando ali, fazendo o seu papel? Mas a estratégia não era apenas o trabalho em si, mas o agir de Deus através dessa garota. Assim deve ser eu, assim deve ser você que está escutando. Aonde você entrar para trabalhar, para estudar, para fazer, você tem que entender que você é um representante do Todo-Poderoso. Seja como essa menina que conhecia o Deus eterno e conhecia o verdadeiro homem de Deus, no caso aqui, Eliseu, o profeta. É isso que está precisando para o povo que se diz povo de Deus, tomar a atitude e serem mais corajosos, mais determinados. É isso que Deus está falando nesse dia. E eu quero dizer o seguinte: disponha-se, meu amado e minha amada ouvinte, é isso mesmo, disponha-se a olhar as pessoas ao seu redor com mais carinho. Olhe as pessoas ao seu redor com mais compaixão. Está faltando em muita gente compaixão. Está cheio de gente querendo ser juiz e ficar julgando a causa alheia, que a pessoa nem sabe o que aquela pessoa está passando, e ela fica julgando o porquê que o fulano, o beltrano está naquela situação difícil. Então precisamos ter esse olhar de misericórdia, esse olhar de carinho, porque quando a gente olha a nossa volta e tem um olhar de carinho para com o próximo, Deus vai iniciar transformações inimagináveis na vida de muita gente, a começar com a sua fé, com a sua atitude, como aconteceu com aquela jovem. Ela apenas disse: ah, se o meu Senhor, ah, se o teu marido conhecesse o profeta que está em Samaria. Ela deu o endereço, o profeta que está em Samaria, tudo tem um endereço. Ela disse: o profeta que está em tal lugar, ela deu o nome. Ah, se ele conhecesse, ah, se ele estivesse diante, ou perante o profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E quem lê, é só você ler depois, capítulo 5 de 2 Reis, lê até o final, você vai ver ali o que aconteceu. Naamã então é comunicado sobre isso. É dito a Naamã que ele poderia ser curado, mas ele tinha que tomar uma atitude. Ele tinha que dar um passo. Ele tinha que procurar a pessoa certa. Ir no lugar certo, que Deus faria milagres na vida dele. E foi dito a ele que ele fosse então até ali ao rei de Israel.
ele pede aquele Naamã, um comandante do exército da Síria, ele pede uma carta para o seu rei, para que ele tivesse acesso ao rei da outra nação, de Israel. E diz a Bíblia que ele foi para esse lugar, e quando ele chega lá, o rei de Israel não entendeu. O rei falou, mas não sou eu que posso te curar. Mas aí falaram, não, é Eliseu, o profeta. Estou resumindo aqui para você entender o que Deus faz. E ele foi então no homem de Deus. Mas quando ele chega onde estava Eliseu, Eliseu não o atendeu. Eliseu apenas disse, Eliseu mandou o seu secretário, vamos assim dizer, o seu auxiliar, disse, fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. É 7 vezes. Quando Naamã é notificado disso, é informado disso, ele ficou furioso. Ele falou, o quê? Só você ler depois você vai ler, tá? Você tem que ter interesse de ler a Bíblia. 2 Reis, capítulo 5, do 1 em diante, você lê. Estou fazendo um resumo aqui daquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, para você ter um dia abençoado, uma semana abençoada, para andar nessa fé. Dê o primeiro passo. Eu não sei que passo você tem que dar, meu amigo, ou minha amiga, ou meu querido e minha querida. Aí é com você. É você que sabe como é que está a tua vida. Naamã, ele não gostou da ideia, ele preferia outros rios, mas Jordão. Mas aí alguém disse, os seus assessores disseram, ô Naamã, se alguém pedisse alguma outra coisa difícil, você não ia fazer? O que custa, homem? Vai lá e mergulha. Aí depois daquela resistência, ele decidiu, então eu vou lá. Naamã foi e mergulhou 7 vezes. E na 7ª vez ele sai dali completamente curado. Então, meu amado e minha amada, aí é com você. O que você está entendendo com esta palavra? O que você está passando? Qual é entre aspas, a lepra da tua vida? Qual atitude que você tem que estar? Talvez para alguns eu não posso falar de tudo, aí é com você. Mas talvez para alguns é mudar sua mentalidade. É aquela pessoa que levanta de manhã, já levanta falando de problemas, já levanta ligando rádio ou TV para assistir as notícias de tragédia que aconteceu no mundo, como se fosse resolver o problema saber dessas coisas. Não que a gente vai ficar alienado não querer certas informações. Já levanta reclamando, murmurando, talvez a lepra de muitos, só vive murmurando, reclamando da vida, nada tá bom. Então temos que pensar e analisar, porque Deus faz tudo perfeito. E é nós que temos que ver o que nós estamos aprontando com aquilo que Deus está nos dando, a oportunidade de viver. Naamã resistiu, mas depois ele decidiu, fez a coisa certa e ele foi poderosamente abençoado. A conclusão é o seguinte: pode ser que alguma hora você vai ser um Eliseu na vida de alguma pessoa. Talvez você é um Naamã. Talvez em algum momento você vai ser aquela jovem que encaminhou a pessoa que precisava da bênção para o endereço certo. Eu acredito, não é verdade? Talvez você se sente, não, eu estou precisando da cura. Talvez você está falando, não, eu sou essa menina. Sabia que às vezes nós somos essas 4 pessoas ao mesmo tempo? No caso aqui o profeta, às vezes o Naamã que está precisando da cura, a menina que vai ser ali a intermediária, que vai indicar a bênção para a pessoa. Você está entendendo? Uma dessas 3. Aí é com você. E que você tenha um dia abençoado, você que já ouve pela manhã. Você tem uma semana próspera, saudável, abençoada. E lembre-se, Deus quer transformar situações. E a primeira situação é a tua vida, e através de você, Ele quer abençoar outras pessoas. Eu encerro com esta frase: quero ser uma ferramenta de Deus para transformar vidas. Dá-me coragem, Senhor. Que esta palavra possa impactar você e você seja transformado pelo poder de Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Um grande abraço e até a próxima. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.